Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar em nossos corações, continuar reinando em nossos corações nesta manhã, tanto aos que estão aqui presentes, como os que nos assistem online. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco nesta manhã, através da sua palavra. Feche os seus olhos, Paizinho querido, Deus de misericórdia e de graça. Nós nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã, para falarmos aqui, Senhor, da Tua maravilhosa graça, para falarmos aqui, Senhor, do Teu amor, para falarmos das Tuas palavras, que é ensinamento para as nossas vidas, que é sustento, Senhor, para a nossa vida espiritual. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações e possamos sentir, ó meu Deus, ainda mais a Tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, me coloco nas Tuas mãos, usa-me, Senhor, como vaso nas Tuas mãos, não por mim, Senhor, mas para que a Tua palavra seja, Senhor, de edificação nos corações de todos nós que estamos, Pai, ouvindo neste momento, em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Amém, Jesus, amém. Os irmãos podem assentar-se. Glória a Deus, porque estamos na casa do Senhor, neste dia santo, um dia separado para a adoração ao santo nome do nosso Deus. Amém? Nós vamos falar um pouco da palavra de Deus dentro do tema que está sendo colocado. Nós estamos esse mês falando sobre a primeira carta de Coríntios, e sábado passado o pastor Elias deu aqui o início, e explicando como ler a carta de 1 Coríntios, que nós devemos entender como conselhos, tirar o princípio, mas não exatamente a doutrina que estava sendo imposta naquele momento, porque aquilo era para aquele povo, naquele momento, para aquela igreja. Amém? Mas o princípio fica registrado. E esse princípio nós devemos aproveitar para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. Nós vamos falar hoje sobre a verdadeira sabedoria. A gente vê que o que é loucura para o mundo pode ser sabedoria para eu e você que nos consideramos cristãos. O que seria loucura? O que normalmente a gente chama de loucura quando às vezes estamos conversando e a gente diz: ah, isso é uma loucura, você está louco, né? Às vezes a gente diz muito isso, né, nas conversas, você está louco. Quando a gente não encontra lógica naquilo que está sendo falado, normalmente a gente se refere como loucura. Algo que não tem lógica, algo que não tem senso, né? E muitas vezes a sabedoria de Deus para o mundo é loucura, porque o homem natural tem dificuldade ou não consegue entender a sabedoria de Deus. Porque não existe lógica na sabedoria de Deus. Não existe entendimento intelectual, humano, que possa compreender a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria. Porque o homem está preocupado em encontrar um raciocínio lógico para todas as coisas. E no que se refere ao eterno, não encontramos isso, porque é necessário ter fé. É necessário crer. É necessário olharmos com fé para a palavra de Deus, para podermos compreender, para podermos crer e compreender as verdades bíblicas. Como eu disse na mensagem anterior, o pastor explicou muito bem sobre as características daquela igreja, o que estava acontecendo naquele momento, e por isso Paulo então escreve
àquela igreja. Ele havia estado naquela igreja e agora ele escreve para aquela igreja. E eu quero ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Também no capítulo 2, versículo 1 ao 5, eu vou ler, que diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive em vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É o que Paulo diz nessa carta, né? Ele havia estado lá com a igreja de Corinto e viu lá algumas coisas que estavam acontecendo. A igreja estava dividida, a igreja estava totalmente desordenada, estava havendo inclusive lá pecado de incesto. Então estava necessitando de um direcionamento para que a igreja voltasse novamente ao eixo da vontade de Deus. Por isso, o pastor explicou que nem tudo que lá vemos pode ser adaptado para nós hoje como doutrina, mas sim o princípio. A gente aprende que nós que devemos ser um povo separado para Deus, um povo santo para Deus, um povo que observa a sua vontade, um povo que está no mundo, mas não é do mundo. Amém, queridos? Paulo nos diz aqui que a sua pregação não constitui em palavra de sabedoria humana, de si próprio, né? Para que todos vissem, né, que a sua mensagem era simples, porque era a mensagem da cruz, a palavra da cruz. É algo simples, porém nem tão simples, não tão fácil de entender, porque se não for pela fé, se não crermos no Senhor. Humanamente, para o mundo entender que Jesus Cristo, um homem, um ser divino, aliás, deixou os céus, deixou a sua divindade de lado e desce aqui na terra e se faz como um homem e abre mão de todo o seu poder para viver como um ser humano comum, amasse tanto a humanidade e se fizesse sacrifício, se colocasse como se colocasse como um ladrão, se colocasse como um bandido, como um culpado, para dar a sua vida em prol de outros. Isso, para nós, até soa de forma interessante, e é até bom ouvir e saber que Jesus nos ama tanto, mas para as pessoas sem fé, o ser humano no seu natural, não tem condições de entender, de compreender que alguém possa amar outro com tanta veemência, com tanta força. Nós precisamos entender primeiro que a mensagem da cruz de Cristo é realmente uma loucura. E glória a Deus por esta loucura. Glória a Deus por essa mensagem, porque é esta mensagem que dá a mim e a você esperança de vida eterna. Esperança de um dia podermos estar com esse Cristo. É loucura porque ela se constitui no fato de que o Messias, o Filho de Deus, acabou numa cruz, num lugar de maldição, se fazendo maldito,
se pôs como um criminoso. Paulo está determinado a anunciar esse Cristo que um dia apareceu para ele no caminho de Damasco, e confrontando-o com o fato de que o crucificado era o Messias. Ora, o povo judeu esperava que viesse um libertador, um rei que os tirasse da mão da tirania de Roma. E eles esperavam que este rei nascesse em berço de ouro, num palácio. Esperava que esse rei viesse e dessem a libertação para eles naquele momento. Porém, o reino que viria, a promessa desse reino que viria era espiritual. Deus viria, Deus enviaria o seu filho para morrer, e ele viria de forma humilde como veio, nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. E esse Jesus anda de forma humilde, vive de forma humilde, em meio à humanidade, opera milagres, só faz o bem, e no entanto, o povo se revolta contra ele, e ele é julgado, e é crucificado, é colocado numa cruz. Como que esse homem, como que esse Jesus poderia dar a libertação a Israel? Era difícil para eles entenderem, e não é diferente nos dias de hoje, anunciarmos esta mensagem e sermos considerados como louco. Você já foi considerado como louco quando você falou sobre Jesus? Se já foi, dê um glória a Deus. Porque esta loucura é de Deus. Esta loucura é loucura para os sábios e entendidos do mundo, mas Deus a revelou aos seus pequeninos. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, a sabedoria da cruz, a sabedoria da mensagem da palavra de Deus, não está atrelado em grandes conhecimentos, não está atrelado em grandes faculdades, em grandes cursos, porque nós não aprendemos de homem, não aprendendo do ser humano, mas aprendemos diretamente do Senhor Jesus, pelo seu Espírito Santo. E se hoje podemos abrir esse livro santo e entender essas palavras e poder colocá-las dentro do nosso coração para servirmos a Deus, é por causa do Espírito Santo de Deus e não por causa da nossa inteligência. A palavra da cruz derruba toda a sabedoria, todo pensamento do ser humano sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre Deus. O mundo, as pessoas, o ser humano natural acha que ele pode guiar os seus passos e direcionar as suas vontades e fazer o que ele quer, que ele é autossuficiente. O ser humano acha que entende as coisas do mundo, que entende tudo, inclusive sobre Deus. Acha que é possível explicar. O ser humano acredita solucionar os seus problemas lógicos a partir de si mesmo, mas não é capaz de entender a palavra da cruz. O ser humano não precisa de sabedoria, nem de solução para os seus problemas, mas o ser humano precisa de redenção. Ele precisa de redenção. E é a palavra da cruz, a verdadeira sabedoria, que pode oferecer ao ser humano a redenção. Ela representa o desafio extremo, porque ela mostra a um pecador perdido que ele precisa de salvação. A mensagem da cruz, a palavra de Deus, ela nos confronta, assim como um espelho nos colocado à frente, nós podemos ver qualquer defeito, qualquer mancha que possa ter em nós ou em nossas vestes, na nossa aparência. Assim é a palavra de Deus, ela nos confronta de forma que a gente começa a ver o pecado que habita em nós, e que nós somos totalmente necessitados da cruz de Cristo, do perdão dos nossos pecados. Isso ao mesmo tempo, para o ser humano natural, parece uma loucura.
é incompreensível, é desprezível. E chega até a ser revoltante. Quantas vezes a gente testemunha algo de Cristo, da palavra de Deus, e as pessoas ficam iradas, as pessoas ficam revoltadas, as pessoas ficam, ignoram aquilo que a gente fala e chegam até se afastar da gente. Isso já não aconteceu, inclusive, na sua família? Com algum familiar seu? Ou no ambiente do seu trabalho? As pessoas se afastam de você, porque elas não são capazes de entender essa loucura que é a sabedoria de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: a palavra da cruz, obviamente, é loucura para os que se perdem. Mas para a glória de Deus, eu e você estamos aqui, dando ouvidos a essa loucura, a essa verdadeira sabedoria, para que ela entre em nossos corações, nas nossas mentes, e que nós possamos realmente absorver toda a verdade que ela contém, tudo que ela representa. A cruz de Cristo representa para mim e para você a maior demonstração de amor do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, pôde fazer para mim e para você. Foi a morte do Senhor Jesus na cruz. Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente vê nos 12 primeiros capítulos, milagres, muitos milagres. E aí, de repente, no capítulo 13, esse Jesus que fez tantos milagres, que operou tantas maravilhas, ele se curva diante dos discípulos para lavar os pés. Mesmo nós, quando falamos isso ao mundo, que nós temos um momento na igreja, onde nós lavamos os pés uns dos outros, as pessoas acham loucura. Acham isso absurdo. Inclusive, no próprio meio evangélico, há muitas pessoas que não entendem essa atitude que nós repetimos conforme Jesus ordenou. Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que veio para livrar aquele povo da tirania, que veio para salvar, e eles estavam com dificuldade de entender, agora se curva diante dos discípulos para lavar os pés. Sendo que isso era uma atitude humilhante. Isso era o servo da casa que fazia. Mas Jesus lava os pés dos discípulos. Depois disso, se fazendo pecador, ele vai para a cruz, e lá ele é pregado na cruz. Um ladrão, um salteador, é inocentado, e ele era culpado, ele devia tudo isso, e Jesus vai no lugar, Jesus que era o inocente, vai no lugar e é colocado na cruz, e pendurado na cruz, no meio de dois ladrões, como se ele fosse um bandido comum, está ali agora para morrer a pior morte, a morte de cruz. Como entender essa mensagem? E essa mensagem que Paulo tanto luta para pregar em toda a sua vida, em suas viagens missionárias, e é essa mensagem que eu e você devemos ter na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios, para anunciarmos às pessoas que estão à nossa volta: Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor. Nós, irmãos, ouvimos essa história com alegria, mas o mundo não conhece isso. O mundo tem dificuldade de entender essa mensagem. Todos os sábios, todos os entendidos, toda a intelectualidade humana não tem ideia desse plano maravilhoso, desse plano eterno do Deus Todo-Poderoso.
Porque se eles tivessem entendido naquela época, inclusive, não teriam colocado Jesus na cruz. Mas Deus tem algo maravilhoso para nós. Isaías 64, versículo 3 diz: ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido, nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Quem não é espiritual, não pode receber os dons do Espírito de Deus, e nem compreender essa verdadeira sabedoria. Não tem essa capacidade, porque tudo isso lhe parece tolice, os dons parecem tolice. Só o espiritual pode conhecer o espiritual. Só o espiritual pode entender homem e espírito vivendo em harmonia, em comunhão. Isaías 40, versículo 13 diz: existe alguém que conheça o Espírito de Deus? Alguém que saiba o que Ele está fazendo? Foi respondido: Cristo sabe, e nós temos o Espírito de Cristo. Se você entende a palavra da cruz, se você entende essa sabedoria, é porque o Espírito de Cristo está em você. E se temos o Espírito de Cristo, podemos ter um pouco de noção dessa verdadeira sabedoria e desejá-la ardentemente para nós e para os outros que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo tinha o Espírito de Deus. Ele estava consciente dessa mensagem, que a mensagem da cruz é a mensagem que move o mundo. Porque essa mensagem, a verdadeira sabedoria, pode parecer tolice. Porque o mundo não entende as questões divinas, as questões eternas. Mas o apóstolo Paulo entendeu. E eu e você estamos tendo tempo e oportunidade nesse momento, nesta época em que estamos vivendo, de entender essa verdadeira sabedoria e aproveitá-la nas nossas vidas, vivendo em santidade com Cristo, aproveitando os conselhos bíblicos para pormos em prática, para vivermos a vontade de Deus. Paulo entendeu e ardentemente pregava estas palavras, pregava esta sabedoria, anunciava essa sabedoria, anunciava o Evangelho, anunciava o Cristo. Lá no início ele diz, no versículo que nós lemos, que ele não se importou em ser alguma coisa a não ser Cristo, a não ser a mensagem de Cristo, a não ser a falar de Cristo. Não palavras dele, mas palavras de Cristo. E é isso que eu e você precisamos viver. As palavras de Cristo. Tudo que você conseguir estudar, se aperfeiçoar, é importante para a sua vida, é muito bom, tem que ser feito. Nós precisamos de ter as nossas carreiras, mas se fie 100% na sabedoria verdadeira, na sabedoria da palavra de Deus, na sabedoria de Cristo. Não deixe isso em segundo lugar. Todas as outras coisas têm que ficar abaixo de Cristo em primeiro lugar na sua vida. Da palavra da cruz. Tem pessoas que têm dificuldade com a cruz. Porque durante muito tempo ela era mais falado sobre a mensagem negativa. Mas eu não consigo ver a cruz como uma mensagem negativa. Porque quando eu olho para a cruz, eu me lembro que ali o meu Salvador deu a vida por mim. Quando eu olho para a cruz, eu lembro que um dia alguém me amou de maneira tão grande, que deu a sua vida, que derramou a última gota de sangue, para que eu pudesse hoje ter a chance, a oportunidade de ser salva dos meus pecados, de ter a esperança de uma vida eterna, de ter a esperança de um dia ouvir Jesus me chamando.
para ir morar com Ele nos céus. O mundo precisa ouvir isso, irmãos. As pessoas quase não falam mais disso. As igrejas não falam mais isso, porque estamos preocupados com prosperidade, estamos preocupados em crescer, em multiplicar. Mas Jesus não fala essa mensagem. Ele abençoa sim, Ele pode curar sim, Ele pode prosperar sim, mas essa não é a mensagem principal da cruz. A mensagem principal da cruz é a vida eterna, é a remissão dos pecados. Mesmo porque esse Jesus não ficou pregado na cruz. Ele morreu sim, ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. Mas ao 3º dia Ele ressuscitou. E aí está a grande diferença para mim e para você. Porque esse Cristo um dia veio sim, como homem sim, deixou seu trono lá sim, só que Ele morreu sim, só que Ele ressuscitou. E por isso eu tenho a esperança da vida eterna, a esperança de que os dias aqui são maus sim, aqui eu choro, aqui eu sinto tristeza, aqui eu sinto dor, mas um dia tudo isso vai cessar, porque nós estaremos com Cristo nos céus, e lá não terá mais lágrima, não terá mais dor, não terá mais pranto, não terá mais tristeza, não terá mais morte. Lá viveremos com o Rei da Glória, aleluia. Paulo entendeu essa mensagem. Paulo entendeu essa sabedoria. E ele anunciava veemente. Anunciava com força. A gente vê a vida de Paulo que a impressão que dá é que ele não se importava com mais nada nessa vida. A impressão que eu tenho é que para ele tanto fazia se ele tinha roupa, se não tinha, se ele tinha comida ou se não tinha, se ele tinha casa ou se não tinha, ele não se preocupava com nada disso. Ele importava para ele era Cristo, pregar Cristo, falar de Cristo, anunciar Cristo. E entender essa sabedoria, irmãos, não deve ser sentimento de orgulho para mim e para você. Privilégio sim. Deus nos dá esse privilégio, nos dá essa oportunidade. E a gente entender sim, é um privilégio sim, mas não devemos sentir orgulhosos por isso, porque a Bíblia, a palavra de Deus, Jesus não suporta orgulho, nem soberba, nem arrogância. Nós não devemos nos considerar melhores que ninguém porque entendemos essa palavra, mas devemos sim permitir que o nosso coração se encha de misericórdia para com os outros e anunciar aos outros essa verdade, essa sabedoria verdadeira, essa mensagem da cruz, o sacrifício da cruz. Devemos sim anunciar, porque eu e você, um dia, fomos amados por esse Senhor. Fomos comprados pelo sangue de Cristo. E agora nós precisamos falar para que o mundo veja. O mundo ainda precisa ser impactado por essa mensagem. Pela mensagem da cruz. O mundo precisa ainda ser impactado. Assim como um dia você foi. Por mais que as pessoas olhem para você e julguem você um louco. Julguem você um desnorteado. Não importa. Sinta-se feliz com isso. Porque esta loucura de Deus está em você. Que possamos entender o que é ser servo, o que Paulo entendeu sobre essa sabedoria, e que possamos compartilhar onde estivermos, por onde andarmos, a sabedoria, a verdadeira sabedoria, a palavra da cruz, a mensagem da cruz. Que Deus nos abençoe.